Exemplo 2. Né? Então, além de trazer os exercícios de cálculo de área, também naquela fórmula, né, dando cada uma das componentes que delimitam a minha região, ele também pode aparecer dessa forma. Calcule a área do conjunto, então aí dado o conjunto dos pontos x, y pertencente ao R2, ou seja, os pontos do plano, que satisfaz o seguinte: o x está entre 1 e 2 e o y está entre 0 e 1 sobre x quadrado. Tá? Então, como que eu desenho isso? Então, vamos lá. Então, primeiro eu observo o seguinte, ó, o x está entre 1 e 2. Então, eu vou marcar aqui x igual a 1, x igual a 2. Tá? Então, não importa o que aconteça, vai estar aqui dentro dessa faixa, né, entre essas duas retas aqui. Tá? Vou pontilhar aqui essas duas retas. Tá? Então tem que estar entre essas duas retas pontilhadas. Tá? Essas retas continuam aqui para baixo. Tá? E o y tem que ser positivo. Ó. O y tem que ser maior. Então tem que estar aqui dentro dessa faixa. Aqui dentro dessa faixa que está para baixo não pode estar. Não estou considerando essa faixa aqui. Porque aqui dentro dessa faixa o y é negativo. E eu não quero. O y tem que ser positivo. Está falando aqui no conjunto. E ele é menor que uma certa função de x, né? Que é 1 sobre x quadrado, tá? Bom, quem é a função 1 sobre x quadrado, né? Em gráfico, né? Como que é o gráfico da função 1 sobre x quadrado? O gráfico da função 1 sobre x quadrado é parecido com o gráfico da função 1 sobre x, tá? É bem parecido. Como que é? Vamos relembrar aqui como que é o gráfico da função 1 sobre x, tá? A função 1 sobre x acontece o seguinte, pessoal, se eu olho aqui, eu tenho aqui os valores de x, quanto menor é o valor de x, o que vai acontecer com esse número 1 sobre x? Por exemplo, se o x for meio, então vai ficar 1 sobre meio, isso aqui então preserva a fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Isso dá 2. E se fosse 1 sobre 1/3, dá 3. 1 sobre 1/4, dá 4. Tá vendo que está crescendo? Então quanto menor é o número, maior é o valor de 1 sobre x. Então ele vai ser uma coisa desse tipo, é uma hipérbole. Tá? E aí quanto maior é o número, eu estou pegando 1 e dividindo por um número cada vez maior, então vai ser cada vez menor. Tá ok? Então vai ser uma hipérbole. Claro que tem os dois lados, né? Aqui o único problema é o x ser 0. O x não pode ser 0. Mas o x poderia ser negativo. Aí aqui na parte negativa também tem uma outra parcela. Beleza? Então esse do 1 sobre x. E se eu tivesse agora, em vez de 1 sobre x, eu tivesse 1 sobre x ao quadrado? Então quer dizer que a altura, para cada x, eu vou pegar essa altura, que é 1 sobre x, e na verdade vou estar ainda menor, né? Porque é x quadrado, para os números menores que 1. Então quanto menor é o número, por exemplo, ó, se eu tenho meio, né? Aí meio ao quadrado é 1/4. Então vai dar 4 em vez de 2. Tá? Então vai dar maior ainda. Ok? 1/3, por exemplo. Se eu pego ao quadrado, vai dar 1 sobre 9. Então 1 sobre 1 sobre 9 vai dar 9. Então maior ainda. Então esse cara aqui, quando eu estou me aproximando do zero, ele está crescendo cada vez mais e bem maior que 1 sobre x. Tá? Então ele é bem maior aqui. Ó. E agora, se eu estou com um número muito grande, se eu estou com um número grande e pego 1 dividido por esse número grande ao quadrado, vai ser um número maior ainda. Tá? Então esse cara aqui tende a ser menor que esse. E quando que esses dois são iguais? Quando o x for igual a 1. Tá? Então no x igual a 1 aqui, os dois coincidem. Então eu vou ter também uma hipérbole, tá? Então ela vai vir lá de cima, vai vir aqui e vai tender aqui para zero. Tá? Então também uma hipérbole. A única diferença é que para x negativo vai dar o mesmo resultado. Tá? Para x negativo também vai dar a mesma coisa. Então ele vai espelhar aqui. Tá? O mesmo valor. Então, em vez de ser esse gráfico em azul aqui, vai ser esse gráfico em preto aqui, composto por essas duas partes. Tá?
Esse é o gráfico da 1 sobre x. Então vamos desenhar ele aqui. 1 sobre x quadrado. Bom, 1 sobre x quadrado, então ele é uma hipérbole aqui nesse quadrante, né? Nesse quadrante aqui ele vai ser só uma hipérbole, só esse pedaço aqui. Ó. Bom, se o x vale 1, quanto que vale 1 sobre x quadrado? Vai valer 1. Então se eu vim aqui na altura, e se o x valer 2? Se x valer 2, x ao quadrado vale 4. 1 sobre x, 1 sobre 4 ao quadrado. Opa, 1 sobre 4, né? Aqui. Se o x valer 4, se o x valer 2. Então 1 sobre 4, então eu vou ter aqui a medida, vamos pegar mais ou menos aqui, a medida 1, tá? Meio e 1/4. Então aqui vai valer 1/4, tá? E aqui vai valer 1. Então a minha função vai passar por esses pontos, tá? Então ela vem aqui no infinito, ela vai ser uma hipérbole, né? Ela vai vir aqui no infinito, vai passar por esse ponto, vai passar por esse e vai tender a zero aqui. Opa, não vai cruzar o eixo. Beleza? Então esse aqui é o gráfico da minha função 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Então, só para recordar aqui, tá, como é a forma desses gráficos. Bom, então agora é só ver onde que está delimitado, né? Então, o x está entre 1 e 2, ou seja, está dentro dessa faixa. O y é acima de 0, ou seja, está para cima do eixo. E abaixo do gráfico. Né? Quando fala assim, abaixo de uma certa função, significa que o y está abaixo do gráfico. Então, abaixo é toda essa região aqui, essa área abaixo do gráfico, que é que eu estou interessado. Okay? Então essa região aqui, como que é a área dela? Por definição, né? Como que é a área? Então a área, por definição, é a integral, então, de 1 até 2 da função, que é 1 sobre x ao quadrado dx. E aí, como que eu resolvo agora 1 sobre x ao quadrado? Né? Como que eu resolvo essa integral? Né? Como que é essa primitiva? Bom, 1 sobre x ao quadrado, lembra quando eu falei sobre a questão de expoente negativo? Então isso aqui eu posso olhar como integral de 1 até 2 de x elevado a menos 2 dx. Certo? Né? Porque quando eu tenho expoente negativo é só jogar no denominador que ele vira positivo. Tá? E agora eu uso a mesma regrinha lá de somar um expoente. Então isso aqui vai ser a primitiva disso, vou somar 1 no expoente, vai ficar x elevado a menos 1. Divido pelo que deu, que é menos 1. A variável de 1 até 2. Agora, dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Tá? É o mesmo sinal. E x elevado a menos 1, jogo para baixo. 1 sobre x. De 1 até 2. Então, essa função avaliada no de cima vai ficar menos meio. Menos da fórmula com menos da função, mais avaliado em 1, 1. Então, 1 aqui pode ser visto como 2 sobre 2. Então, vai ficar menos meio mais 2 sobre 2. Então, 2 menos 1, 1. Isso dá meio. Ou então, 1 menos meio é meio. Tá bom? Então, essa região aqui mede meio, tá? Através dessa integral.